Galera, a espera finalmente acabou. O anime de Solo Leveling estreou e hoje vamos falar sobre o primeiro episódio da série. Eu já adianto pra vocês que eu tô preparando vários vídeos com temas super interessantes sobre o universo da série que eu vou trazer aqui pra vocês durante as próximas semanas e durante os próximos meses, que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Solo Leveling, eu vou dizer pra vocês que é uma série que me marcou de várias formas diferentes, porque não só foi a série que fez o meu canal voltar a crescer, né? De certa forma até fazendo uma brincadeira com o nome Solo Leveling, voltar a, crescer de nível, dá pra dizer assim, mas também foi a série que fez com que eu conhecesse a minha noiva, né? Quando eu decidi trazer vídeos de Solo Leveling lá em 2020, né? Quando o canal tava meio paradão, eu recebi um comentário em um daqueles vídeos incentivando que eu continuasse trazendo vídeos de Solo Leveling, e eu vi aquele comentário daquela figura muito específica e pensei, até que pela foto não parece ser feia não, parece ser interessante. E corri atrás de saber quem era e hoje a gente tá noivo e vai se casar. Olha só que louco aqui, mas é um resumo bem resumido da história toda essa. Inclusive, um dos presentes que eu dei pra ela foi justamente uma ilustração dela própria no estilo do traço de Solo Leveling. Olha só que interessante, né? Mas enfim, galera, vamos então falar sobre o primeiro episódio. Então, se você quiser que eu continue trazendo vídeos dos episódios de Solo Leveling, lembra de já chegar deixando o like aí embaixo, lembra de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos vídeos e de ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado, beleza? Vamos lá, galera. O começo desse primeiro episódio de Solo Leveling, ele é muito curioso porque a gente vê um cenário onde as forças armadas da Coreia do Sul estão tentando lidar com essas criaturas que têm surgido dessas tais dungeons, né? Desses tais portais que têm surgido ao redor do país. E é engraçado como eles mostram ali, né, a dificuldade que eles estão tendo que lidar com todas aquelas criaturas. E eles chegam num ponto muito engraçado que é eles simplesmente falarem assim, eu acho que não vai ter jeito. A gente vai ter que deixar para os caçadores. O que é engraçado porque é difícil da gente imaginar a fucking forças armadas da Coreia do Sul dizendo que não vamos dar conta, vamos ter que deixar para civis aleatórios mesmo. Mas enfim, no meio disso, a gente conhece alguns dos caçadores, a gente vê vários deles em ação pra gente começar a conhecer um pouco da dinâmica daquele universo, e um desses caçadores é conhecido como o mais fraco entre eles. É conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, o Sun Jin-woo, o nosso protagonista. Eu confesso que quando eu li pela primeira vez o manhwa de Solo Leveling, eu tive um pouco de preconceito com isso, porque o começo da história, principalmente no manhwa, e aqui eu vou estabelecer algumas diferenças que tem do manhwa para o anime, mas principalmente o manhwa, ele quer jogar pra gente, ele quer cuspir pra gente o quão fraco e o quão medíocre é esse moleque para que exista aquela autoinserção muito fácil, de forma muito prática, com o público que tá assistindo. Aquele moleque é aquele moleque muito fraco, inútil, que não consegue fazer nada, extremamente medíocre, mas que em pouquíssimo tempo ele vai virar um cara muito fodão, extremamente poderoso, né? É aquela dicotomia muito forte ali, muito abrupta, dele saindo dessa posição de mais fraco para a posição de mais poderoso, né? Todo mundo que conhece Solo Leveling sabe o quão forte ele fica. Só que, ao mesmo tempo, mesmo que a gente veja o protagonista ele saindo desse ponto 0 para chegar nesse ponto 100 de forma muito rápida, mesmo assim, até parando para rever, né, o episódio agora, com um pouco mais de calma também, eu percebo que a história, ela nem é tão dicotômica assim, ela não é tão preto no branco assim, porque ela ainda poderia ser mais, ela ainda poderia tentar esfregar ainda mais na nossa cara o quão fraco e medíocre ele é e o quanto o mundo dificulta a vida dele, o que não é o caso, né? Muitas vezes a gente vê esses animes de isekai, por exemplo, quando o moleque ele é transportado para um outro mundo, como aquele mundo parece conspirar contra ele, né? Ou, por exemplo, o mundo real parece conspirar contra ele, mas quando ele passa para aquele outro mundo paralelo, o famoso isekai, ele finalmente ganha o prestígio e o brilho que ele merece, né? Ele agora está inserido no mundo onde ele finalmente pode ser reconhecido. Só que Solo Leveling trabalha isso de uma forma um pouco mais inteligente e menos dicotômica. Por exemplo, a gente vê que apesar dele
ser reconhecido como o caçador mais fraco da humanidade, existem ali os colegas de trabalho do Sun Jin-woo que, apesar de darem uma zoadinha, fazerem uma certa fofoquinha ali pelo fato dele ser um fracote, não ficam zoando a cara dele de forma direta, sabe? De forma explícita. Não, reconhecem que o moleque é fraco, mas tudo bem. Ou, por exemplo, a garota do grupo, né, que é o primeiro affair do protagonista, que foi a Lee Joo-hee, que aparece também nesse episódio, né, introduzida pra gente como a garota que, né, é basicamente o interesse amoroso do protagonista. Eles, inclusive, estão já marcados para tomarem um café juntos, e ela não é uma garota cuzona que tá ali para pisar ainda mais no protagonista, mas é uma garota que parece se preocupar com ele, na verdade se preocupa com ele a todo momento. Então, como eu disse, apesar da história de forma geral querer forçar pra gente o quão fraco ele é para fazer com que ele pareça o mais fodão possível lá na frente, apesar disso, a história não é tão dicotômica quanto outros isekais, outras histórias que seguem mais ou menos o mesmo arquétipo, mais ou menos o mesmo gênero. E é engraçado como o anime ele tentou suavizar e conseguiu suavizar um pouco mais isso, quando, por exemplo, a gente tem no manhwa o protagonista Sun Jin-woo, ele decidindo ir pegar um café para começar ali mais um dia de trabalho, e ele vê que não tinha café. Não tinha café pro próprio pobre do Sun Jin-woo. Ele nem café, ele é tão azarado, ele é tão medíocre, ele é tão fraco, ele é tão tudo isso que ele não consegue nem conseguir o cafezinho do dia porque já tinha acabado. E esse é um detalhe que parece bobo, mas que só tenta reforçar ainda mais esse estereótipo de fracote dele que não precisava. E nisso o anime lhe acertou em simplesmente descartar, sabe? Outra coisa interessante de Solo Leveling é que ele não é exatamente, né, um isekai. Ele tem vários elementos que configuram ali, que são clássicos dos isekais mais modernos, né, das últimas décadas, vamos colocar assim, que é aquele isekai característico de RPG, daquele típico universo de fantasia medieval. E nesse caso a gente vê que Solo Leveling não é exatamente um isekai, né? Na verdade, ele ainda funciona, né? O mundo ainda funciona no mundo real, só que eles vão trabalhar dentro de dungeons e depois voltam, né? Então é legal porque foge pelo menos um pouquinho daquele clichê que a gente já estava também acostumado, sabe? Todas as problemáticas ainda acontecem no mundo real. E outra reflexão interessante que Solo Leveling também traz pra gente nesse primeiro episódio é sobre os níveis dos caçadores. É explicado pra gente que quando um caçador ele recebe um rank, ele não consegue mudar esse ranking. Se o caçador ele recebe o rank A, parabéns pra ele. Se ele recebe o rank B, um pouco pior, mas ainda ok. Mas não tem como fugir do ranking que já foi estabelecido para você, e os rankings estabelecidos vão de A ao E. Ou seja, o caçador Sun Jin-woo, o protagonista recebendo esse rank E, teoricamente nunca poderia sair daquele nível. E aí, né, que ele acaba virando a exceção dessa história, né, configurando o nome da história, que é Solo Leveling, dele conseguindo subir de nível. Só que por que essa é uma reflexão interessante? Porque é como se esses caçadores, eles fossem os operários da era contemporânea, tanto que visualmente a dungeon que a gente vê o protagonista e alguns outros colegas de trabalho ali, né, adentrando, né, a dungeon ali, ela estava localizada no quê? Num canteiro de obra. Então acaba sendo muito explícita a mensagem que o anime ele tenta passar, que a história tenta passar, né? Que é como se aquela classe, porra, vou ficar quase um comunistão aqui falando, né? Mas enfim, aquela classe de trabalhadores, aquela classe de operários, né? Os novos operários dessa nova era contemporânea não pudesse sair daquela classe, não pudesse ascender de classe e estão destinados a continuarem permanecendo como meros trabalhadores que vão dar o seu corpo, vão vender o seu tempo. Caralho, eu tô muito com... Mas é que não tem como, galera. É muito isso que é passado. Já no finalzinho do episódio, finalmente adentramos no que pra mim é o melhor e continua sendo o melhor arco de Solo Leveling, que é o arco do covil duplo. Eles entram ali naquele covil duplo, né, para enfrentar um segundo boss. Ali as portas se fecham, as luzes ali, os fogos, as tochas começam a se acender, as estátuas gigantes aparecem, a gente consegue ver elas ali completamente imponentes, e uma em específico, que é a
principal estátua, que é a estátua sorridente. Ela ainda não esboçou o seu sorriso nesse episódio, mas ela já deu aquela encarada clássica no Sung Jin-woo, que coloca aquele medo absurdo neles, galera, onde eles têm a percepção de que eles não vão conseguir sair vivos dali, né? Essa estátua que inclusive se tornou praticamente a identidade visual de Solo Leveling e que inclusive lembra muito a gente do Titã Sorridente de Shingeki no Kyojin, que também aparece no começo da história como sendo o principal e real perigo que antagoniza o nosso protagonista, o Eren, né? Então, será que a gente pode dizer que Solo Leveling se tornou o novo sucessor de Shingeki no Kyojin? Mas enfim, o próximo vídeo que eu pretendo lançar aqui no canal se trata justamente sobre a verdadeira identidade dessa estátua sorridente, que eu vou postar logo nos próximos dias aqui no canal. Então lembra de conferir a sua inscrição aqui no canal para você ficar por dentro dos próximos vídeos sobre o universo de Solo Leveling. Lembra de conferir a sua inscrição aqui no canal mais uma vez. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!